Congresso deve analisar desoneração de combustíveis na semana que vem. Presidente do Senado defende a apresentação de projetos para manutenção do piso salarial de enfermagem. E começa período em que candidatos destas eleições só podem ser presos em flagrante. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. O Senado deve analisar na semana que vem a medida provisória que anula até o fim do ano créditos tributários para empresas que compram combustível para uso próprio. O texto já foi analisado na Câmara dos Deputados. Os parlamentares fizeram alterações e estenderam algumas mudanças também para o setor de energia elétrica. A medida provisória 1118 de 2022 restringe até 31 de dezembro deste ano o uso de créditos tributários decorrentes de contribuições sociais, PIS/PASEP, CONFINS, a produtores e revendedores de combustíveis. Esse economista explica que a MP define a cobrança em uma única fase da cadeia de produção, distribuição e venda, ao invés de tributar toda a rede de forma unitária por preço do produto e não mais pelo preço final, como era feito anteriormente. Isso evita aquele efeito de acumulação em toda a cadeia, ou seja, ao comprador em toda a cadeia, desde quando sai da refinaria para a distribuidora, para os postos de gasolina, se creditarem de créditos de ICM. Então, essa cumulatividade deixa de existir. Isso é um bom sinal, porque aí o preço recolhido, ele é para o preço unitário. O exemplo da gasolina seria por litro e não mais pelo preço final. De acordo com a Zone, a alteração traz uma economia real para o consumidor. Isso é uma questão extremamente necessária, porque existia essa questão dos créditos tributários. Esses créditos tributários, as distribuidoras, os donos de postos de gasolina se creditavam, mas não repassavam esses ganhos para o preço dos combustíveis, então acabava sendo uma receita, até uma receita para esses comercializadores de combustíveis. Então, desse modo, o preço a ser tributado passa a ser o preço unitário. Isso ficou em uma única vez na cadeia. O texto foi discutido e aprovado na Câmara dos Deputados com alterações. Uma delas modifica a Lei 9.427, de 1996, de criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Outra prevê que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão para as usinas, fixadas no ato de outorga, permanecerão até o fim do contrato de concessão, sendo corrigidos pelo Índice de Atualização de Transmissão, que leva em conta a inflação. Esse consultor explica outras alterações feitas. Acrescenta outros critérios, além do sinal locacional, para a definição das tarifas de uso do sistema de transmissão. Para isso, se espera manter uma certa competitividade e desenvolvimento regional, considerando também fatores como o planejamento da expansão e redução das desigualdades regionais. A terceira alteração busca prorrogar o prazo de entrada em operação daqueles empreendimentos que possam utilizar o benefício da redução da tarifa de uso do sistema de transmissão e de distribuição como forma de incentivar fontes alternativas. Para isso, basicamente, se prorroga em 24 meses ou mais o prazo para entrar em operação, além daquele concedido anteriormente. Outra medida provisória que deve ser votada na semana que vem pelo Congresso para não perder a validade prorroga o prazo para que servidores públicos federais migrem para a FUNPRESP, o regime de previdência complementar próprio. A medida provisória estende até 30 de novembro o prazo para a migração de servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, a FUNPRESP, Fundação de Previdência do Servidor Público. Mais de 18 mil servidores já migraram de regime nas oportunidades anteriores, de acordo com o Ministério da Economia. O governo estima que, desta vez, cerca de 292 mil servidores optem pela Previdência Complementar. A MP já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e perde a validade no dia 5 de outubro. Para quem decidir migrar até esta data, o cálculo do benefício vai considerar 80% das maiores contribuições realizadas,
Mas a partir de 1º de dezembro, a fórmula vai usar 100% dos recolhimentos registrados em todo o período de contribuição. Eu optei por não migrar para o FUNPRESP porque eu sou servidora pública desde 2002 e, portanto, eu ainda tenho a garantia da aposentadoria com integralidade e paridade. Então, não me parece que essa proposta do FUNPRESP seja vantajosa. Creio que o ponto importante votado na Câmara dos Deputados para verificação no Senado é que o texto original da MP constava que para o servidor que decide migrar para o regime de previdência complementar, o cálculo do benefício usaria 100% de todas as contribuições feitas pelo servidor, que contribuiu desde julho de 1994. O PLV alterou esta regra, considerando que o cálculo do benefício observará a diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações correspondentes a 80% de todo o período contribuído desde a competência de julho de 94. A vigência da MP original vai até 5 de outubro, razão pela qual acreditamos que o Senado deve votar a matéria dentro do prazo, a fim de proporcionar essa nova janela de migração. O texto aprovado na Câmara também transforma a Fundação em personalidade jurídica de direito privado. Uma das consequências dessa alteração seria o fim do limite de remuneração dos dirigentes da FUNPRESP. Antes da medida provisória, os salários eram limitados ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de R$ 39 mil. Não muda nada, porque isso é apenas a formatação jurídica da instituição. Ela continuará cumprindo as mesmas funções. Aliás, desde sempre deveria ter sido de direito privado. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão do piso salarial da enfermagem. Nas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a apresentação de projetos para garantir as fontes de custeio. No Twitter, Pacheco escreveu: a posição do STF não sepulta o piso nacional da enfermagem, mas o suspende, algo que o Congresso Nacional evidentemente não desejava. Diante da decisão colegiada do STF, cabe aos senadores apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados. O presidente do Senado também disse que chamará uma reunião de líderes imediatamente e até segunda-feira apresentarão as soluções possíveis. Rodrigo Pacheco encerra dizendo que, se preciso for, farão sessão deliberativa específica para tratar do tema, mesmo em período eleitoral. O assunto continua a ser prioritário e o compromisso do Congresso com os profissionais da enfermagem se mantém firme. O plenário do Senado fez nesta semana uma sessão de debates para discutir o cumprimento pelo Brasil das metas estabelecidas na Conferência do Clima da ONU de 2021 e as propostas para a próxima cúpula climática em novembro. A Conferência das Partes, ou COP, sobre clima, é o mais alto fórum de decisão da Convenção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, que reúne os países que se comprometeram a conter o aumento do aquecimento global com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Especialistas e cientistas da área foram convidados a debater o assunto em sessão temática no Senado Federal e avaliar o cumprimento das metas pactuadas pelo Brasil na COP26 no ano passado e os desafios e propostas para a COP27, que acontecerá em novembro no Egito. O Brasil ratificou o Acordo de Paris em setembro de 2016, mas até hoje não explicou como vai cumprir essas metas. Não adotou políticas domésticas que sejam suficientes para nos fazer cumprir essas metas. O Brasil é hoje o 5º maior emissor de gás de efeito estufa no planeta. A gente só fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia, sendo que nesses países a principal fonte de emissão é a queima de combustíveis fósseis e no caso do Brasil a principal fonte de emissões é a forma como a gente usa o território, né? O uso da terra. Dados do IPAM demonstram que 30% dos cadastros ambientais, rurais e legais estão em áreas de floresta pública não destinada. E essas áreas correspondem a 66% do desmatamento nesse período.
Desmatamento importa, porque, como a gente ouviu nas falas anteriores, essa é a nossa principal contribuição em relação às nossas emissões de gases de efeito estufa. Precisamos, então, conter o aquecimento global em até 1,5 graus Celsius em relação aos períodos pré-industriais, e, para isso, todas as estratégias devem ser ponderadas, debatidas e consideradas. E, claro, sempre com preconceito que exclui o fator preservação do método produtivo e respeitando o trabalho das famílias e dos pequenos, médios e grandes produtores. O desmatamento em todos os biomas segue avançando em ritmo alarmante. Na Amazônia, 2021 alcançou a maior taxa de desmatamento dos últimos 15 anos. O Cerrado, berço das nascentes de 8 das nossas principais bacias hidrográficas, também vem sendo ameaçado. Isso sem contar os efeitos das mudanças climáticas em nível global, que poderá deixar o cenário ainda pior. Se é difícil gerenciar o orçamento de uma casa, imagina o de um país do tamanho do Brasil. Para ajudar a compreender melhor o orçamento da União, as consultorias do Senado e da Câmara elaboraram um informativo sobre a tramitação do projeto de lei orçamentária anual. Está tudo lá: receita, despesas, dívidas, e os números têm que ser precisos. Um cálculo errado pode atrapalhar em muito as contas do país. O crescimento do PIB, que na proposta foi considerado como de 2,5% para 2023, né, tem previsão do mercado, né, de analistas do mercado, de crescimento de apenas 0,37%. Né? E isso é relevante porque esse otimismo do projeto acaba impactando as receitas ali previstas. Então, em a expectativa de mercado se confirmando, teremos em 2023 receitas abaixo do que está previsto no projeto. O informativo detalha os gastos previstos de cada órgão dos 3 poderes da União. Uma novidade é que os gastos mínimos da saúde contam agora com recursos de emendas parlamentares. O projeto de lei orçamentária, ele prevê para a área de educação e saúde os valores de 119,8 bilhões para manutenção e desenvolvimento do ensino e 149,9 bilhões para ações e serviços públicos de saúde. No caso da saúde, especificamente, é importante só a gente mencionar que o Poder Executivo ele alocou, né, dentro dessas despesas para ações e serviços públicos de saúde, 19,6 bilhões em reservas específicas para atender as emendas parlamentares. Ou seja, o Poder Executivo encaminhou o projeto contando que as emendas parlamentares contribuam nesse valor para o cumprimento do mínimo constitucional. Neste fim de semana, o programa EcoSenado convida você para desvendar as relações entre arte, história e meio ambiente na obra do artista plástico Rômulo Andrade. Confira agora na coluna Momento Eco. Nós visitamos a exposição Memória dos Rios, Lugares Sagrados, que esteve aberta à visitação nos meses de julho e agosto na Galeria Carlos Osório, aqui em Brasília, e que reuniu trabalhos de Rômulo Andrade produzidos com base em sua participação na expedição Humboldt, organizada pelo Centro de Estudos Amazônicos da Universidade de Brasília há 22 anos atrás. A expedição Humboldt foi concebida para ser uma expedição multidisciplinar e internacional, com o objetivo de realizar estudos e pesquisas na Amazônia brasileira, no Amazonas venezuelano e na Guiana francesa. Ela retoma aquela tradição das grandes expedições científicas e artísticas que aconteceram no Brasil ainda lá nos primórdios, né? No Brasil ainda nos tempos de colônia e do Brasil Império, não é? Como é que era a rotina lá nessa viagem que você participou? Tinha 2 grandes fotógrafos registrando todo o processo. Filmando também, tinha uma equipe que fez umas filmagens desde o canal do Caciquiare, né, onde a expedição começa, ali na área da Venezuela, que é a origem do Rio Negro, né?
longo desse trajeto lá na expedição, você foi também reunindo materiais, coletando sementes, madeiras, anotações de texturas, né? Cores. Esses registros foram feitos numa coleção de vídeo, né? Que está disponível no YouTube, Expedição Humboldt, né? Alexander von Humboldt foi um grande cientista alemão, com um homem bem nascido, né? Nasceu com uma fortuna, por volta de 1799, imagina, época da Revolução Francesa, né? Esse homem vem com uma pequena equipe, então, América do Sul, para estudar os aspectos da natureza, né? Esse painel que a gente está vendo aqui atrás já é uma das obras que o Rômulo trouxe aqui para Carlos Osório Galeria. Mas agora eu convido vocês para a gente visitar a exposição Memória dos Rios, Lugares Sagrados. Vamos lá, Rômulo? Vamos lá. A visita propriamente dita, guiada pelo próprio artista, vocês vão ver na edição de setembro do programa Ecocenado. Sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde e no domingo, 8 da manhã e novamente às 5 da tarde. Mas eu já adianto aqui para vocês que vale a pena fazer essa visita com a gente. Tchau, até a próxima coluna. A partir deste sábado, candidatos só podem ser presos em flagrante, uma garantia contra perseguições de adversários. O Código Eleitoral brasileiro garante aos candidatos a cargos eletivos um período de imunidade em que não poderão ser presos, a não ser por sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou em casos de flagrante, ou seja, quando a prisão ou detenção acontece no momento do crime. Boca de urna e compra de votos, por exemplo, são crimes eleitorais que permitem a prisão em flagrante. Essa imunidade começa a valer 15 dias antes das eleições e termina 48 horas após a votação. E para que serve essa imunidade eleitoral? É para garantir o equilíbrio da disputa, evitando que prisões sejam usadas como manobra para prejudicar um candidato. Ou seja, é para impedir que ele sofra injustamente um constrangimento político ou até mesmo seja afastado da campanha. Esses 15 dias impedem justamente que um candidato seja injustamente preso e que isso possa prejudicar a sua candidatura. Vale ressaltar que mesmo preso em flagrante, o candidato ainda pode concorrer, uma vez que a nossa legislação, principalmente a lei do ficha limpa, ela prevê que só não poderá ser candidato aquele que for condenado por órgão colegiado, que não é o caso. A prisão em flagrante apenas ocorre para preservar a situação que ensejou aquele ato. O Código Eleitoral também garante a mesma regra a mesários e fiscais de partido, que também não podem ser presos ou detidos nesse período, durante o exercício de suas funções. A imunidade eleitoral também é uma medida aplicada aos eleitores, só que por um período menor. Nenhum eleitor pode ser preso a partir de 5 dias antes das eleições até 48 horas depois. No caso do eleitor, é uma forma de evitar que ele seja impedido de exercer o direito ao voto. A regra foi inserida na legislação eleitoral em 1932, para anular a influência dos coronéis da época que tentavam intimidar o eleitorado. Na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma experiência com biometria para testar a segurança da urna eletrônica. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e todos os ministros que fazem parte do tribunal acompanharam a simulação. O chamado teste de integridade das urnas acontece no dia das eleições e já é realizado desde 2002. Uma forma de verificar a confiabilidade das urnas eletrônicas. A novidade nas eleições deste ano é um projeto piloto que vai usar o sistema de identificação biométrica no teste, com a participação de eleitores voluntários, o que vai garantir um ambiente mais próximo da realidade. Para que serve o teste de integridade?
exatamente para verificar que o programa da urna é um programa que garante que o voto depositado pelo eleitor é o voto computado. Então, a partir do teste de integridade, o funcionário, o servidor da Justiça Eleitoral tem uma cédula preenchida anteriormente, tudo filmado, então, número X, ele vai e digita o número X. E depois nós conferimos as cédulas preenchidas com o resultado do boletim de urna, tudo filmado exatamente para verificar que o programa reflete de forma absolutamente idêntica à vontade do eleitor. O projeto piloto, com biometria, ele utilizará, como o próprio nome do projeto piloto diz, a biometria do eleitor. É necessário isso? Isso vai melhorar o teste de integridade? É exatamente isso que nós vamos verificar a partir desse projeto piloto. Nós vamos verificar para ver se vale a pena instituir isso para todas as sessões, ou se não há necessidade para podermos manter o teste de integridade como ele já existe. Para as eleições deste ano, o número de urnas que serão usadas no teste de integridade foi ampliado de 100 para 640. 56 urnas selecionadas em 18 estados e no Distrito Federal passarão pelo projeto piloto com biometria. Os equipamentos testados serão escolhidos por sorteio ou por indicação dos partidos. O eleitor que aceitar participar do projeto piloto vai contribuir apenas com a biometria. Todo o resto do procedimento vai ser realizado por servidores da Justiça Eleitoral. Por que o teste piloto, o projeto piloto, o teste de integridade com biometria precisa ser na própria sessão? Exatamente para que o eleitor não precise se deslocar. Então, o eleitor vota normalmente. Aquele eleitor que quiser participar assina o termo e ele libera a urna com a sua biometria. Acabou a participação do eleitor. O eleitor vota uma vez, validamente, na sua sessão eleitoral. O restante é um teste e ele libera a biometria. Ele libera a urna com a biometria. Por que não é o eleitor que participa do teste e preenche a urna? Por óbvio, porque isso poderia acarretar a quebra do sigilo do voto do eleitor. E aproveitando que 15 de setembro foi o Dia Internacional da Democracia, o TSE lançou também a campanha pela paz nas eleições de 2022. Em parceria com a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, a campanha prevê a presença de uma urna eletrônica inflável gigante antes do início das partidas da Copa do Brasil. Estão previstos também o uso de uniformes com frases em defesa da democracia e um tuitaço no dia 30 de setembro por eleições pacíficas. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou que as urnas eletrônicas terão um intervalo de tempo em cada cargo para que o eleitor reveja o que digitou antes de confirmar o voto. O objetivo da mudança é reduzir votos equivocados. O eleitor votará 5 vezes no primeiro turno e até 2 vezes no segundo. Após cada escolha, o sistema vai impedir o encerramento da operação pelo tempo de 1 segundo, para que a pessoa confira se digitou o número do candidato corretamente. Nesse momento, aparecerá a frase "confira o seu voto". E eu acho que isso é importante para a pessoa ter tempo de conferir o voto e não cometer a atitude errada ou errar no voto por fazer na pressa. Muitas vezes, o que a gente percebe é que as pessoas não estão preparadas com informação suficiente para a ordem do voto, por exemplo, como é o caso das eleições gerais. Então, ter aquele tempinho para pensar se é deputado federal, se é deputada estadual, se é Senado, etc., isso pode ser bacana. Eu acho que essa medida vai acabar atrasando os outros eleitores, porque eu acho que é um tempo muito longo para tudo isso. Eventualmente, nós sabemos que poderá ter, sim, uma maior demora nas filas de votação.
mas eu acredito que pela segurança do processo eleitoral, pela segurança do voto, é uma implantação válida. E o eleitor que quiser também já treinar, ele já pode entrar lá no simulador de votação disponibilizado pelo TSE e poderá já treinar, inclusive, com esse intervalo extra que nós teremos aí para exercer a nossa cidadania no dia 2 de outubro. O primeiro cargo a ser preenchido na urna é deputado federal, com 4 dígitos. Em seguida, deputado estadual ou distrital, com 5 dígitos. Depois, o eleitor deve votar para senador, com 3 dígitos, governador, com 2 dígitos e, por último, para presidente da República, também com 2 dígitos. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.